Se você tem um olhar atento sobre o mundo, sobre a cultura, você percebe bem como as coisas estão andando na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso país, inclusive, você há de perceber que, dentre vários problemas que nós enfrentamos, um deles é um chamado crise de autoridade. As pessoas estão cada vez mais perdendo o respeito devido pelas autoridades. Isso se dá por vários fatores. Alguns deles nós ignoramos porque são fatores históricos e filosóficos. A maioria de nós não se interessa muito por filosofia e a história vai ficando para trás e nós não percebemos o que aconteceu na história para que nós cheguemos onde nós estamos agora. Eu poderia dizer que nós estamos numa época filosófica chamada pós-modernismo ou pós-modernidade. Uma época que, depois de muitos processos, começou-se a duvidar de tudo. Tudo é passível de dúvida. As autoridades sempre são questionadas. Não existe mais uma verdade absoluta. Isso vai degradando todas as áreas, inclusive chega na igreja, e temos sofrido os efeitos disso. É o clima filosófico da nossa época. Se questiona a verdade, se questiona a ciência ou as ciências, se questiona a própria vida. A própria vida está relativizada hoje. A vida de um ser humano, a vida de um feto, a vida de um homem adulto, de uma mulher adulta, está sendo relativizada hoje. Nós estamos questionando até fundamentos eternos, nós como humanidade. Não é diferente no nosso país. Diante de escândalos como o Lava Jato, Mensalão, o rombo no INSS, tantas outras questões que acontecem no nosso país, a própria autoridade política é abalada. Nós não confiamos em mais ninguém. Não há mais ninguém que possamos dizer, nesse aqui eu confio. Tudo isso vai nos fazendo questionar políticos, juízes, líderes religiosos, pastores que caem em grandes problemas, em roubos, em adultério, pastores, padres, outros líderes. Tanta coisa acontecendo que nos faz perguntar, de fato, ainda posso respeitar alguém? Alguém ainda é digno do meu respeito? E eu queria te dizer que essa é a pergunta errada. Porque se você parte desta ideia de que alguém é digno ou não do seu respeito, no final das contas você não vai respeitar ninguém. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos falhas. O respeito, ele advém de outro fundamento, que é um fundamento eterno. Eu diria que o centro de todo esse problema, não só no mundo, mas dentro dos muros da igreja, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Lembra de Provérbios, capítulo 1, versículo 7? O texto diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não somos sábios, nós não sabemos lidar uns com os outros, nós não sabemos lidar com o mundo porque nós não tememos a Deus. Falta-nos esse tato, e muitas vezes os problemas que há entre nós, como igreja inclusive, vêm do fato de que nós não tememos a Deus. Conhecemos talvez intelectualmente, mas não o respeitamos, e por isso eu não te respeito. Afinal, você é a imagem e semelhança de Deus, mas se eu não respeito Deus, é óbvio que eu não vou te respeitar. É óbvio que eu não vou te tratar bem, uma vez que Deus, para mim, não é tão digno assim. Eu não falo, mas eu ajo dessa maneira. Não é tão digno de respeito, temor e tremor. Quando isso chegou à teologia, quando toda essa crise filosófica chegou à teologia, sabe quem foi abalado de primeiro? Primeira coisa que foi abalada foi a autoridade da Bíblia. Foi a inerrância da Bíblia. É nesse momento em que todo o edifício que nós construímos de fé, de louvores, o nosso edifício até de ações sociais, o nosso edifício de denominação, que nós cremos nisso, que nós cremos naquilo, quando o fundamento da Bíblia foi abalado pela teologia liberal, que é fruto dessas mudanças filosóficas, tudo desmoronou. Tudo. E fica um alerta muito grande para você. Se você começar em algum momento da sua vida a relativizar a Bíblia, a dizer que tal parte é boa, mas tal parte não é tão boa, se você começar a selecionar os textos que você acha interessante e descartar aqueles que você não acha interessante, a má notícia é que você já começou, já entrou nesse processo de incredulidade, de ateísmo. Em geral,
De todos os casos que eu vejo, o final, a ponta desse processo é o abandono completo do Senhor. Porque, afinal, de onde nós conhecemos Deus? Afinal, de onde flui o temor do Senhor? Eu conheço Deus na sua revelação, na sua autorrevelação. Se a Bíblia não é autoridade sobre a igreja, não há outra autoridade. A palavra do pastor não pode substituir a Bíblia. As palavras das tradições, que são boas às vezes, mas elas não podem substituir a Bíblia. Essa é a pedra fundamental sobre a qual nós nos colocamos. A pedra da autoridade. A Bíblia fala e eu me calo. A Bíblia diz, a sua opinião não é boa, Rafael, e eu preciso me calar diante dela. Mesmo que minha opinião seja tão boa, seja tão aprazível a mim. Se nós aceitarmos essa destruição, a desgraça que está fora da igreja vai entrar nos muros da igreja. Essas crises de autoridade têm nos levado aos seguintes níveis, irmãos. Quero que você perceba na sua vida e na vida comunitária. Algumas dessas crises de autoridade se revelam em, por exemplo, falta de reverência no culto dominical, por exemplo. Vamos usar esse culto aqui, ao vivo. Falta de reverência. E vocês sabem que eu não sou um pastor legalista, nem quero ser, que fica brigando com a igreja, fica dizendo isso, sempre com raiva. Não é meu propósito. Eu creio que todos nós precisamos ter temor do Senhor e maturidade para entender as coisas e para viver aquilo que Deus manda. Mas se nós estamos numa crise de autoridade, um dos principais pontos de percepção está nisso. Conversas, saídas. Não, o último louvor não é importante, eu vou sair e ficar lá fora conversando. Por quê? Quem disse? Quem ordenou a você que um louvor é mais importante que outro? Que um louvor é menos importante que uma pregação? Que uma programação é menos importante do que outra? Que uma pessoa, um certo líder, um certo pregador é menos importante do que certo outro pregador? Quem disse? Quem deu essas ordens para nós? Nós tiramos tudo isso, no final das contas, de nossas opiniões, não da palavra de Deus. Se a palavra de Deus está sendo o centro do culto, se a glória de Deus está sendo visada aqui, não importa a minha opinião, o que eu goste ou o que eu não goste, eu tenho que ter reverência. Eu ouvi essa pregação esses dias, uma das melhores pregações que eu ouvi nos últimos tempos. O título dela era Reverência ou Morte? Fazendo um trocadilho com independência ou morte. Reverência ou morte. E é um bom trocadilho porque, se não formos reverentes, é muito provável que muito cedo encontremos a morte. Que isso, pastor? Está me ameaçando? Não. Lembre-se que Paulo disse acerca desses irmãos que estão brincando com a ceia do Senhor. Alguns deles já dormem. Você sabe o que é dormir, né? Eles estão mortos. Eles morreram por desrespeitar o Senhor. Eu não creio que eles vão para o inferno ou perdem a sua salvação, mas eles são disciplinados ao vivo, a cores, por desrespeito ao Senhor. Falta de temor também está na nossa devoção. Quando, antigamente, nós éramos exortados e até vivíamos isso, de ler a Bíblia todos os dias, de orar todos os dias, de fazer o nosso devocional, o culto familiar, e com o tempo esse respeito a Deus vai se perdendo. Muito nós argumentamos acerca do amor. Você precisa amar a Deus para buscá-lo. Mas não se esqueça que também precisa respeitá-lo. Quando lembro que Deus existe, isso me empurra à disciplina espiritual. Deus existe, Deus sabe que eu estou falhando. Deus sabe que eu não falei com Ele hoje. Quando nós estávamos em uma época um pouco mais antiga, nós chegávamos na casa, nós nos dirigíamos a quem em primeiro lugar? Ao líder da casa. E se você era filho, neto, de algum nível, você chegava e pedia a bênção, né? Era a primeira coisa que você fazia. Se um menino chegasse, fizesse outra coisa, o pai vinha lá, dava um puxão na orelha e dizia, a bênção primeiro. Você primeiro peça a bênção, porque é respeito. Nós acordamos no mundo, vamos nos dispor a trabalhar, estudar, fazer tudo, mas não pedimos a bênção de Deus. Isso é desrespeito. É desrespeito decidir as coisas sem Deus. Quando no ímpeto decidimos e fazemos, e comigo é assim.
desrespeita ao Senhor, sabia? Desrespeita quando você, no ímpeto de ira, fala algo contra o irmão. Calma. Lembra que quando você ataca um irmão, você ataca ao Senhor desse irmão. Ele tem pai, ele tem dono. Calma. Isso é desrespeito. Também está faltando hoje, nessa crise que estamos vivenciando, testemunho para com os de fora. Por não sermos mais pessoas respeitosas, reverentes, tementes a Deus, as pessoas não conseguem enxergar em nós mais muita diferença. Elas veem em nós pessoas como elas. Isso é bom, de certa maneira, porque nós estamos próximos, mas qual o problema? Para elas, os crentes não são outra coisa senão pessoas que escolheram um certo tipo de religião, porque não vem mais diferença nenhuma nos seus comportamentos. Nenhuma. Não são pessoas de respeito mais. São pessoas que se igualaram àquelas que estão no mundo. Falta respeito dentro dos muros da igreja. Falta respeito aos líderes espirituais. E claro que nós estamos em uma época de questionamento, e esse questionamento até certo ponto é bom. Porque nós podemos usar a ideia do respeito, da reverência, como uma desculpa para tornarmos-nos aqui, inclusive eu, ditadores da igreja. Me respeite, porque eu sou ungido do Senhor. Isso deve ser questionado mesmo. Essa cultura de honra extremada, geralmente é uma cultura de igrejas abusivas, que abusam da fé dos irmãos, dizendo que se você não obedecer, você vai sofrer alguma consequência. Isso aqui só pode ser dito se tiver base na palavra de Deus, que é a autoridade nossa, e não no que eu penso ou deixo de pensar. Então, essa falta de respeito que foi para o outro extremo, na nossa experiência, nós temos os problemas aqui dos mais básicos. Pessoas que não ouvem mais sua liderança, não obedecem, não ouvem seus conselhos, nem buscam seus conselhos. Pessoas que simplesmente não querem mais conversar com seus líderes. E esquecem de mandamentos bíblicos, como Hebreus capítulo 13, que diz que nós devemos respeitar os líderes que nos foram colocados, observar a vida deles, andar com eles. Às vezes nós achamos que respeitar a liderança é dizer sim para tudo que a liderança fazer, ou disser. Mas uma maneira muito boa de você respeitar a liderança espiritual que está nessa igreja é procurar essa liderança para conversar. Quando você procura, conta seus problemas, ora junto conosco, até se está bem, compartilha aquilo que está bem, você está sendo respeitoso. Você está dizendo, tem liderança espiritual nessa igreja. Tem liderança aqui, eu sei que pode me aconselhar, eu sei que pode me guiar, eu sei que pode me ajudar, pode orar por mim. Não é só problema, mas é compartilhamento de vida. Falta respeito nas relações entre os irmãos. Respostas ríspidas, até nos grupos, irmãos que respondem ou que ignoram o que o outro falou, pessoas que estão nos seus grupinhos e ignoram as outras que não estão nos seus grupinhos de comunhão, né? Entre aspas, porque essa comunhão se torna pecaminosa com o tempo. Quem me deu o direito de não respeitar a sua opinião? Quem me deu o direito, dentro da igreja que não é minha, é do Senhor Jesus, quem me deu o direito de não te ouvir? Eu devo ouvir a todos, respeitar a todos. Desde que todos nós estejamos aqui no temor do Senhor, com o coração no lugar certo, a sua opinião deve ser válida. Mas nós devemos nos ouvir e achar o melhor caminho para todos, com Deus no centro, com o objetivo no centro, que é fazer com que Cristo seja glorificado em nós. Pessoas que não olham para outras e muitas vezes falta respeito mútuo, falta consideração. Diante de toda essa crise que eu pintei, tanto fora como dentro da igreja, a quebra da autoridade tem nos alcançado. Deus não é mais tão respeitável quanto ele era antes. Os irmãos não são mais respeitáveis como eles eram antes. Os padrões estão se quebrando. Respeito e temor, essa dupla que é complementar, e muitas vezes é a mesma coisa na Bíblia, estão em falta hoje. Estamos buscando, e até quando encontramos, dizemos, aquele irmão é respeitador. Pense numa bênção. É um irmão que tem uma disposição natural ao respeito, a estar ali e saber quem ele é, e saber quem os outros são, e saber muito mais quem Deus é. Se Deus existe, se Deus é todo amor, todo poderoso,
todo justo, eu não posso ser alguém orgulhoso. Nós pensamos que falta de respeito é só irreverência. Mas o melhor adjetivo, que é o contrário da falta de respeito, ou do respeito em si, é orgulho. Quem é irreverente é sempre orgulhoso. Quando você sai, quando você conversa, quando você atrapalha o culto, quando você faz as coisas que causam transtornos ao culto e ao seu próprio culto, você está dizendo, sou mais importante do que o Deus que está sendo cultuado. O que importa é a minha vontade. O que importa é o meu bem-estar. Os outros. Aí, as crianças que estão vendo você saindo do seu mau exemplo, as crianças que se virem. Eu vou fazer o que eu bem entender. Isso aqui é o ápice do orgulho. Quando nós observamos esse tema, especialmente em Efésios, nós encontramos os dois horizontes que são necessários. Não adianta aqui eu falar sobre o temor e o respeito que devo ter para com você, um respeito que, na maioria das vezes, é ensinado em casa, pelas mães, pelos pais, mas, ao que me parece, pais e mães têm falhado muito, porque estamos encontrando pessoas cada vez mais desrespeitosas, mas nós devemos retomar essa ideia antes com uma fonte superior. E essa fonte superior é o temor do Senhor, que vai alimentar o meu respeito por você. Portanto, nós podemos dizer o seguinte, o temor do Senhor precisa ser resgatado para ontem, nos fundamentos da nossa relação para com Ele. Nós vivemos em um mundo que conhece apenas o amor e a graça de Deus. Mas você sendo um cristão e crendo na autoridade das Escrituras, você sabe quem Deus é. E Ele não é apenas amor e graça. Ele é um Deus que é fogo consumidor. Ele é um Deus que faz seus filhos dormirem. Ele leva-os à morte. Se você pensa que esse conceito é apenas no Antigo Testamento, do temor do Senhor, vou lhe dar 2 exemplos no Novo Testamento. Essa ideia antiquada de tremer, de respeito, está no Novo Testamento, está na Nova Aliança. Um exemplo, 2 Coríntios 7:1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A nova aliança continua requerendo de mim e de você que nós tenhamos temor a Deus, através da nossa vida de santidade. Ah, pastor, mas eu pensei que na nova aliança Deus era mais tranquilo, era mais liberal. Entendeu errado. A nova aliança é mais pesada que a antiga aliança. Ela é mais dura. Ela tem mais cobranças. Afinal, nós sabemos mais, entendemos mais de Jesus. Outro texto, 1 Pedro 2,17. Tratem todos com honra, percebe? A honra entre nós, que é alimentada, e continua o versículo, amem os irmãos na fé, temam a Deus, o temor do Senhor, e honrem o rei. As relações políticas são colocadas aqui, inclusive Romanos capítulo 13 fala a mesma coisa, que nós devemos honrar, dar certa honra àqueles que são líderes colocados por Deus sobre a nação, sobre o Estado, seja lá qual for, o governo em si. Mas além dessa honra para o rei externo, que geralmente é um descrente, mas dentro da igreja, tema a Deus, trate a todos com honra, em especial, ame os irmãos na fé. Nós podemos perceber esse tema aparecendo em Efésios, capítulo 4. Veja comigo primeiro o versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Temer a Deus é a chave para nós retomarmos esse lugar perdido do respeito. Essa quebra que houve nos nossos corações, na nossa cosmovisão, precisa ser restaurada no temor do Senhor. Olha o versículo 1, por favor. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Vamos orar ao Senhor pedindo ajuda. Deus, nós, diante da Tua palavra, pedimos que possamos compreender o que é o temor do Senhor, possamos aprofundar o nosso relacionamento contigo, entendendo que este amor não é só abraço, este amor não é só cabeça encostada no ombro, esse amor também é joelho no chão. Esse amor também são mãos trêmulas. Esse amor também é espanto.
Porque esse amor também engloba o temor. Ajuda-nos a ter uma relação equilibrada contigo, em que nós te tememos acima de tudo, acima dos homens, dos reis, dos principados e das potestades. Respeitamos o Senhor acima de todas as coisas. E assim possamos também transbordar para as nossas relações, tanto as relações humanas em geral, como aquelas específicas dentro da família e dentro da igreja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu parto do versículo 1 do capítulo 4 com a ideia de viver de maneira digna. É uma ideia de comportamento, de portar-se. Você e eu precisamos nos portar de maneira adequada, que é mais um dos conceitos que tem sido degradados na nossa sociedade. Adequação, roupa, se falar de certa maneira, se comportar de certa maneira, isso é coisa do passado. Nós vamos fazer o que queremos, nós vamos nos vestir do jeito que quisermos, nós vamos falar o que quisermos. Esse princípio da revolta que há nos nossos corações, lembre-se, é o mesmo princípio satânico que houve no coração daqueles primeiros que caíram. A revolta satânica, ela envolve a revolta contra a autoridade. Satanás não aguenta viver sob a autoridade de Deus. E se você não aguenta viver sob autoridade, sob mandato, você não pode ser um cristão. O cristão precisa, no mínimo, na sua jornada, ser humilde, ser submisso. Se nós não compreendermos isso, essa ideia do comportamento, de nos amoldar, parece que os cristãos hoje, eles não têm nada para ceder. Eles são estranhos, esses cristãos, porque eles têm duas características totalmente contrárias ao cristianismo. Eles não dão nada, eles só são consumidores, e eles não têm nada a mudar do que eles eram. Então, mudança, zero. Doação, zero. Então, eu olho para eles e digo, cadê o cristianismo? Onde está? Porque eu não vejo a doação, eu não vejo a entrega e eu não vejo a transformação que se requer de um discípulo, de uma discípula de Jesus. É necessário que haja essa mudança de comportamento. Vivam, vocês não viviam, mas agora vocês precisam viver de maneira digna. O Senhor os alistou, o Senhor os convocou. Vivam à medida desse chamado que vocês foram chamados, à altura. Quando seguimos para o versículo 30, no capítulo 4, segue comigo. Continuamos na esteira da santidade, do comportamento que se requer daquele que foi chamado pelo Senhor. Capítulo 4, versículo 30. Diz assim: E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse versículo é como que um parênteses em uma sequência que está falando sobre a língua. Perceba o versículo 25, por isso deixando a mentira. Versículo 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Versículo 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Uma sequência aqui de falas, de exortações éticas relacionadas à língua. Existe uma correlação aqui muito grande entre o que nós falamos e a habitação do Espírito em nós. Sabe que correlação é essa? Quando Jesus falava do envio do Espírito Santo nos Evangelhos, ele dizia o seguinte: uma das funções do Espírito Santo na vida dos crentes é ensiná-los a falar quando eles não souberem falar. Quais são esses contextos de fala? Quando vocês estiverem diante dos reis, das autoridades, não tenham medo de falar. Não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai dar para vocês. O Espírito Santo, ele está totalmente conectado com a nossa vida de santidade, com o que nós falamos. Lembra que as nossas orações são fracas, mas o Espírito Santo leva essas orações a Deus com gemidos inexprimíveis. Por isso que a língua é tão séria. O que nós falamos é levado muito a sério por Deus, de tal maneira e tão seriamente que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Com um olhar teológico, de quem está entendendo a Trindade, esse versículo é muito interessante, porque ele fala de um Espírito que é pessoal, porque ele se entristece.
Se ele fosse só uma força, como os testemunhos de Jeová dizem, ou outras tradições, ele não se entristeceria, ele não teria sentimentos. Na verdade, Paulo aqui está citando Isaías, está citando Salmos, está citando Atos mesmo, quando em todos esses textos é dito que vocês entristeceram, vocês israelitas, no deserto, entristeceram o Santo Espírito de Deus. Talvez você ainda não consiga fazer a correlação com temor, mas eu quero fazer para você. De novo, parece que a nossa mente ela foi cortada no meio entre um Deus amoroso, um Deus que me abraça, e um Deus temível, um Deus terrível, um Deus que eu tremo, um fogo consumidor. Nossa mente foi quebrada nesse hemisfério esquerdo, hemisfério direito. E nós gostamos muito mais, eu percebo, desse Deus amoroso. Porém, nós não temos o direito de escolher o Deus que você segue ou que você gosta mais em Deus. Assim como nós não temos direito de escolher o que obedecer na Bíblia, porque toda a Bíblia é a autoridade de Deus, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil, nós não podemos escolher os atributos que mais me agradam em Deus. Deus precisa ser honrado e temido em sua plenitude. Entristecer o Espírito tem a ver, sim, com o nosso temor do Senhor. Porque se entristecer é sentimento, mas seria um sentimento que deveria nos causar muito medo. Já pensou entristecer o próprio Deus? Já pensou causar mágoa, entre aspas, no coração de Deus? Isso não faz você tremer, não? Eu me tremo todo. Deus está interessado nas palavras que eu falo, no fuxico que eu conto. Deus está interessado nas palavras ríspidas que eu falo com as pessoas. E alguns ateus até dizem, e Deus não tem mais o que fazer, não? Ele está preocupado com essas coisas? É porque você deve lembrar do outro lado, porque Ele nos ama. Porque Ele está tão interessado em nós, em nossa santidade, em nossa mudança, que Ele se entristece com uma boca que deveria falar das palavras dEle e fala palavras de blasfêmia, de amargura, de indignação. Entristecer o Espírito devia ser algo que todos nós temeríamos em fazer. Senhor Deus, uma oração que vivem com a mão fechada. Qual foi a última vez que você viu alguém sendo disciplinado por ser avarento?
Pois é, nós não disciplinamos, nós somos pouco sérios em relação ao pecado. Nós poderíamos ser vistos na história da igreja como os liberais. Você acha que nós somos os conservadores, né? Mas talvez na história da igreja, a igreja do passado olhasse para nós e dissesse: meu Deus, esse povo permite esse tanto de pecado, esse povo permite, e é que nós ainda somos dos que disciplinam, dos que ainda fazem disciplina eclesiástica. Mas Paulo está dizendo: avarentos não têm herança no reino de Cristo e no reino de Deus. É impossível amar mais o dinheiro do que a Cristo. Se você ama, é impossível que seja cristão. É difícil lidar com essa sinceridade de Paulo. Mas, no final das contas, não é a sinceridade de Paulo, são palavras inspiradas de Paulo, que são autoridades sobre nós, que somos igreja de Jesus. E quando ele continua falando no versículo 6, que não se deixem enganar por essas pessoas que se infiltram na igreja, como sempre aconteceu, e não se engane, acontece até hoje. Hoje tem pessoas assim aqui nessa noite. Deus sabe, nós não sabemos. Mas não se deixe enganar com elas, com essas palavras vazias. Talvez no Instagram, talvez nos lugares que você assiste. Cuidado com o que falam sobre Deus. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Vem sobre eles por causa dessas coisas que proclamam. Dessa libertinagem que vivem e dizem que vocês podem viver também. Deus ainda se ira no Novo Testamento. Deus ainda se ira hoje. Não é à toa que o autor de Hebreus diz: cuidado com ele. Cuidado, porque ele é um fogo consumidor. Ai daquele que se aproxima dele sem santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Isso não causa temor em nós? Nós estamos falando aqui do nosso comportamento. Nós estamos falando aqui da nossa santidade. Nós estamos falando da vida prática. Que muitos de nós perderam o fio da meada, não sei porquê. Parece que aquela vida de dedicação, aquela vida de luta contra o pecado ficou para trás. Passou. Hoje estamos em outra vibe, pastor. Hoje estamos moderninhos. E eu quero saber onde nós vamos chegar com isso. Se essa frouxidão moral continuar, nós seremos aniquilados. A igreja do Senhor Jesus não, porque ela não morre, porque as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Mas o nosso testemunho, as igrejas locais, o movimento mesmo, o movimento batista regular, do qual tanto nos orgulhamos, pode cair se nós afrouxarmos os padrões de Deus. Aqui nós não estamos falando de legalismo, que é a lei pela lei, que você tem que obedecer porque eu acho que é melhor assim e não assim. Estamos falando da autoridade da palavra de Deus, de um testemunho, de uma vida que se difere das vidas externas à igreja do Senhor Jesus. Você teme a Deus? Você teme ao Senhor? Deus chegando próximo de você, estando, porque Ele já está, você fica com medo dEle? Um medo que te conduz à reverência. Quando nós falamos de temor e tremor, eu vejo muita gente tentando enrolar. Não, eu já vi alguns irmãos explicando, já vi pastores explicando. Espera aí, temor não é bem medo, calma. Porque medo é uma coisa pesada, né? Temer a Deus é mais a ideia. Tenha medo não. Temer é medo, sim. Quem não teria medo de um Deus tão glorioso? Quem não tremeria diante do Rei das Nações? Quem não seria como Isaías foi e disse: eu sou um homem impuro, de lábios impuros? Quem não seria como Pedro, que tendo um vislumbre desse Cristo que é divino, disse: ai de mim, eu sou pecador, salva-me. Por que nós não? Por que não há mais medo entre nós? Porque nós somos muito melhores. Porque nós somos muito mais espirituais. Nossa relação agora, pastor, está em outro nível. Nossa relação com Deus agora é uma relação só de abraços. Eu não entendo. O temor precisa continuar aqui entre nós. A confissão de pecados precisa continuar entre nós. O medo de causar tropeço a você deve continuar entre nós. O choro pelo pecado. A confissão. Dizer: eu pequei, eu fiz mal a vocês, me perdoem.
Eu quero mudar, eu quero me arrepender, mas está em falta. Ou nós estamos muito bem, estamos super espirituais, ou está faltando de fato sinceridade entre nós. De dizer, eu aqui estou em pecado. Eu preciso de ajuda. E esse pedido de ajuda vem do temor do Senhor, porque eu temo a Deus. Porque eu temo e respeito essa liderança que representa Deus, essa igreja que representa Deus na terra. Que sobre ela foi dada uma autoridade que nós esquecemos, como por exemplo, em Mateus capítulo 16, aquele que vocês ligarem terá sido ligado, aquele que vocês desligarem terá sido desligado. E se você ainda não entendeu, em João capítulo 20, Jesus disse, olha, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês retiverem serão retidos. Não, mas isso aqui ficou para o passado. É a autoridade da igreja. Quando a igreja diz, você está perdoado, você completou aqui uma disciplina, você passou por um processo, demonstrou arrependimento, você está perdoado. Nós estamos fazendo o que Deus já fez, confirmando o que o Senhor já falou. Aquele que tiver pecados retidos, serão retidos através da igreja. Então nós fazemos a transição para o segundo horizonte, que é do respeito mútuo. Um respeito que entre nós aqui como pessoas, seres humanos, mas filhos de Deus, precisa ser resgatado no meio de nossas relações interpessoais. Eu quero que você perceba que nesse horizonte nós temos dois níveis. Um nível de ser humano, de ser filho de Deus, e portanto, todos merecem respeito. Todos. Uma coisa que não pode ser aceita no nosso meio, e eu não vou aceitar em momento nenhum, é que você desrespeite ninguém. Você pode não gostar, mas você não tem o direito nessa igreja local de desrespeitar ninguém. E você sabendo que é Deus que ordena isso. Onde é que nós temos? Efésios capítulo 5, ainda versículo 21. No segundo horizonte, nesse primeiro nível, que é o nível geral, de toda a humanidade, de todos, homem e mulher, escravo e livre, crianças e adultos, todo mundo, encaixa-se no versículo 21. Capítulo 5, versículo 21, diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A própria ideia de sujeição, ela pressupõe temor. Eu só me sujeito a quem eu respeito. E, para mim, aqui está a base dos nossos problemas. Se eu não te respeito como pessoa, se eu não te respeito como crente, eu não vou me sujeitar a você. Eu falei no início que nós estamos fazendo a pergunta errada. A nossa pergunta é, essa pessoa merece que eu respeite ela? Essa não é a pergunta. Porque no final, essa pergunta sempre terá a mesma resposta. Ninguém merece o seu respeito. Nem você merece seu próprio respeito. Porque você erra, vacila, você promete uma coisa e não faz. Ninguém é digno de respeito. Eu vou respeitar fulano até o momento em que ele me der ou ela me der aquilo que eu quero. No momento que não me der, perdeu o meu respeito. Uma das coisas mais pesadas que as pessoas podem falar e crentes podem falar: fulano perdeu o meu respeito. Olha, respeito não é presente para você dar para quem você quer, não. Respeito é algo que você deve, não que você dá. Devemos nos respeitar, apesar das nossas diferenças. Porque o Senhor seu é o Senhor meu. O Salvador meu é o Salvador seu. Isso, a partir do temor do Senhor, me leva a te respeitar como crente. E mesmo se há joio, se há enviados de Satanás, continuo com a obrigação de respeitar, até o momento em que essa incredulidade vir à tona. Até o momento em que nós possamos ver os frutos desse mal no seu coração. Até lá, quando o joio cresce junto com o trigo, eu não tenho o direito de desrespeitar você. Você sempre terá direito à dúvida, ao dizer, você é crente. Você está dizendo que é crente? Você é crente. Eu não posso dizer que você não é. Até o momento em que ficar muito claro pelo seu comportamento e toda a igreja perceber que você estava mentindo. Você não é um cristão de verdade, no final das contas.
Esse respeito mútuo que todos nós precisamos ter uns com os outros, uns para com os outros, em um segundo nível, ele é um pouquinho diferente. Porque aqui ele vai fazer parte de relações temporais, de relações que hoje nós temos e na eternidade não teremos. Relações essas, como por exemplo, o versículo 33, do capítulo 5. Diz assim: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. A palavra respeito aqui é uma palavra que muitos tentam contornar porque ela vem de medo também. Ela vem de temor. A mulher deve ter medo. As traduções trazem respeito como uma maneira de diminuir a força aqui. Eu entendo, afinal, medo para nós é sempre um medo a partir da violência e não é essa a questão. Mas a ideia de medo que Paulo traz é muito parecida com o temor do Senhor. Eu respeito aquele que é autoridade sobre mim. Não é pela violência. Não é porque se eu não respeitar, eu vou sofrer certas consequências. É porque ele é superior a mim. Então existe um equilíbrio perfeito aqui. Um equilíbrio em que todos nós, mulheres respeitam homens, homens respeitam mulheres, na igreja do Senhor Jesus, mas que nas relações temporais, por conta dos papéis, nós temos certa divisão de respeito aqui. Alguns estudiosos dizem que o versículo 33 poderia ser entendido da seguinte maneira: à medida em que o marido ama sua própria esposa, ela deve respeitá-lo. É uma tradução complicada, mas a ideia seria a seguinte: se o marido ama, a esposa respeita em troca. Se o marido não ama como Cristo, ela não deve respeito a ele. Eu não tenho certeza ainda dessa tradução. A ideia é boa. A ideia é boa, mas ainda não fui convencido dessa tradução. Que nós teríamos uma relação de troca aqui. Se o marido entrega a sua vida pela esposa, se sacrifica por ela, o que é que ela dá em troca por isso? Respeito. Respeito à sua autoridade. Não seria estranho, afinal nossas relações são trocas mesmo, mas existe no final das contas uma autoridade que diz: apesar de toda circunstância, devo continuar respeitando. Quando nós seguimos para outro tipo de relação temporal, capítulo 6, versículos 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Aqui a ideia do respeito vai se dar sobre a palavra honra. Honrar, de novo, está dentro desse espectro. Eu honro aquele que eu considero mais importante do que eu. Filhos, prestem atenção nisso. Quando Paulo está trazendo aqui dos 10 mandamentos, o mandamento do respeito, da honra ao pai e mãe, ele enfatiza a bênção que é poder honrá-los. Porque, se você assim o faz, você tem uma longa vida sobre a terra. Existe um aspecto aqui de tremor também. Porque se eu não honro o pai e mãe, eu terei uma vida abreviada. É uma ameaça de morte, no final das contas. Quer morrer cedo? Diz respeito a teus pais. É muito provável que você não vai se dar bem na vida. É muito provável. Existe um princípio aqui. E um princípio que deve nos fazer tremer em nossas relações aqui. Por enquanto, você é filho, talvez, você é jovem, adolescente. Daqui a pouco você será pai. Mas até lá, nessa relação temporal, respeite seus pais. Tem casos que eu acho bonitos, embora difíceis, em que filhos se convertem ao Senhor e seus pais não se convertem. E quando esses filhos chegam para mim e dizem: pastor, eu quero ser batizado, eu digo: converse com seus pais. Mas papai é descrente, mamãe é descrente, converse com eles. Peça autorização a eles, porque você deve honrá-los. Às vezes, raramente, mas às vezes os pais não deixam. E eles voltam chorando, frustrados, aquela vontade. E aí o que é que nós fazemos? Espere um pouco. Espere você ter uma certa idade, uma idade mais adequada, a você poder dizer: pai, eu te respeito, eu te amo, mas chegou em uma idade que eu preciso obedecer ao Senhor que é superior ao Senhor, o Senhor Deus. Mas é difícil, né? Porque aqui nós temos autoridades em conflito. Mas é muito bonito quando os pais permitem e deixam que seus filhos, mesmo sendo descrentes, permitem que seus filhos obedeçam ao Senhor Deus. Pai, lembre-se que você deve cobrar isso de seus filhos. Aqui não é algo de imposição,
mas de uma cobrança natural. Quando nós seguimos ainda para outro nível de relação temporal, versículo 5. Agora, servos lidando com seus líderes, com seus patrões, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Olha a palavra, temor, tremor. A obediência às autoridades, aos níveis de autoridades, precisa ser retomada entre nós. E talvez você já esteja pensando numa série de objeções. E se o patrão for ruim? E se a escala for 6:1? E tal, e tal. Calma. Paulo não está lidando com nenhum desses assuntos específicos. Paulo está falando de maneira geral. De maneira geral. E de maneira geral, nós precisamos disso para sobreviver como humanidade. Se cada um desrespeitar o outro, não existe nenhuma humanidade mais. Não existe segurança. Quando você vê, por exemplo, uma cidade no interior do Ceará sendo dominada por uma facção, a facção mandando que todos saiam, a quebra da autoridade do Estado, do Exército, da polícia, gera isso. Já imaginou acontecer isso aqui em Juazeiro? Na sua casa, atirarem na porta da sua casa e colocarem, você tem que sair da sua casa. De onde é que surge essa revolta? De onde é que surge essa força contrária? Porque o Estado não tem autoridade. A quebra da autoridade gera isso, infelizmente. São resultados que nós colhemos e aí nós precisamos orar pelos governantes e pelo nosso país. Diante de tudo que você viu aqui, você já tem decisões aí para tomar? Decisões de ser alguém mais respeitoso, alguém mais amável, alguém que ouve o outro. Líderes das famílias, das 4 famílias, ouçam a sua família. Ouçam as opiniões das pessoas, é um exercício para vocês aprenderem o que é este respeito, e liderados, respeitem seus líderes, andem junto com eles. Esse é um tipo de experiência que nos ensina, em um evento, a ser igreja no dia a dia. A ouvir aquelas pessoas que estão se dedicando. É muito ruim quando uma pessoa está liderando e vem e sofre, faz o trabalho e se desgasta. E aí chega um turista e diz, ei, está tudo errado, tem que fazer de outro jeito. É chato, se coloque no lugar do líder. Porque um turista, é como o show do milhão, lembra do show do milhão? Todos nós sabíamos a resposta, de casa. Mas quando você está lá, você imagina a pressão. Tenha respeito. Se você tem uma boa ideia, conte essa ideia com respeito. Olha, eu não sou daqui, me perdoe se eu estiver errado, mas será que se fizer dessa maneira não seria mais interessante? E outra coisa, se dispõe a fazer também. Nós precisamos viver como corpo, cooperação mútua, auxílio de toda junta, para a sua justa cooperação, para o crescimento de si mesmo em amor. Paulo fala em Efésios capítulo 4. Temer a Deus vai gerar esse tipo de transformação em nós. Faça um compromisso nessa noite, que você vai observar Deus mais de perto, que você vai orar todos os dias, dizer, Senhor, ajuda-me a te temer mais. Se tu és o Deus que me vê, que eu possa te ver da maneira correta também, como um Deus digno de toda devoção, de toda reverência. Um Deus que é digno de, no mínimo, eu ficar 2 horas focado na adoração nele, sem olhar um celular. Será que ele é digno disso? Será que ele é digno de que eu ore a ele, que eu venha orar em comunidade? Será que ele é digno de que eu saia pelas ruas falando dele, falando do seu nome? Será que ele é digno que eu compartilhe dele entre os meus amigos? Será que ele é digno desse temor, desse respeito? De lembrar, enquanto você está ali no ônibus com uma pessoa do lado, e você diz, não, não quero, mas Deus vai lá e lembra que você deve respeitá-lo. Que se você não faz, você desonra ele. Que você desobedece ele, e isso não é bom. Que você entristece o espírito quando fala coisas erradas, quando fala besteira. O temor do Senhor resolveria todos os nossos problemas. Porque eu pensaria muitas vezes antes de fazer certas coisas. Temer a Deus é a chave da solução. Por isso que é o princípio de toda sabedoria. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, diante de Ti, nós queremos voltar a tremer.
Nós perdemos essa capacidade porque nos achamos donos de toda a verdade, nos achamos donos de todo o sentimento, de todas as posses. Achamos que somos o centro das coisas. E por isso temos sido pouco reverentes para com o Senhor. Ajuda-nos a reconstruir esse edifício que foi demolido pelo mundo, pelas ideias que penetraram na igreja, pelo que aprendemos nas escolas, na universidade, que nos ensinaram só a questionar e não a construir. Nos ensinaram a desrespeitar e não a dar o devido respeito. Dá-nos um espírito crítico, sim, Senhor. Dá-nos um espírito de discernimento, sim, Senhor. Mas não permita que isso destrua o respeito que é devido às coisas eternas, estabelecidas por Ti. O respeito que é devido às relações que o Senhor instituiu entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos, entre as relações de emprego, as relações sociais. Dá-nos a lembrar de que o Senhor é um Deus da organização. E essa organização Te honra, mesmo quando nós temos opiniões diferentes. Diante do conflito, diante de lideranças que muitas vezes se comportam de maneira errada, dá-nos sabedoria para confrontar, mas com amor e respeito, para que Teu nome seja honrado. E o nosso principal pedido nessa noite, Senhor, é que a nossa relação contigo seja uma relação de mais temor, de mais entendimento, compreensão e aplicação de quem Tu és em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.